treinamento de grande valor para o crescimento da igreja e para o nosso crescimento pessoal. Nós compreendemos que o templo, ele é um lugar de treinamento, é um quartel, mas que a guerra mesmo é do lado de fora. Aqui a gente tem companheiros, amigos, mas lá fora tem pessoas precisando desesperadamente. E às vezes nós estamos, como a irmã colocou, né? E nós às vezes somos tão voltados para dentro que a gente não tem, ou não dá oportunidade dos que estão de fora. Então o nosso intuito, o nosso objetivo é desenvolver o líder que está dentro de você. O grande homem, a grande mulher que você é. Porque foi o Senhor que nos criou. E nos criou com propósitos. E o nosso desafio como igreja é limpar toda a poeira para que você veja quem você é. A capacidade que você tem. E você venha ser uma pessoa realizada. Uma pessoa que se sente cumprindo a sua missão de vida na terra. Então, no que depender da igreja, você vai chegar lá. Glória a Deus. São perguntas, seu irmão aí, se ele está disposto a desenrolar esse rolo. Você quer crescer? Está disposto a aprender? Então vamos lá. Nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Amém? Amém. Sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém, Judá, saiu a peregrinar dos campos de Moab. Ele, quem mais? E era o nome deste homem, como? Quase que dá outro nome, né? Era o nome desse homem, Elimeleque. E o nome da sua mulher? Noemi. E os nomes dos seus dois filhos? Malom e Quilom. Efrateus de Belém, Judá, vieram ao campo de Moab e ficaram ali. Versículo 3. Morreu Abimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu
que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas a caminho para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco em benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso em cada uma em casa de seu, e cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. Disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, filhas minhas, porque irias comigo? Tendo eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por marido? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis, até que viesse a ser grande? Deter-vos-ei por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e foram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Aqui tem uma história muito conhecida. Você sabe que essa história virou filme, tem filme dessa história, porque as histórias da Bíblia são ricas em conteúdo dramático, em conteúdo romântico, mas acima de tudo, na mensagem que Deus está falando com o seu povo. Então balança com seu irmão e fala assim: Deus vai falar com você na sua palavra. Você está pronto para ouvir? Então nesse momento eu quero pedir toda a sua atenção. Sabe, eu sei a luta que eu passo, e sei que cada um de nós passa, para ter ouvidos atentos à voz de Deus. Eu não sei se acontece com vocês. Você vai dizer: agora eu vou separar 1 hora para ficar com Deus. Olha, tanta coisa acontece. Menino cai, telefone toca, né? Você se lembra a conta que está vencendo, e tudo te tira naquele momento tão precioso, onde Deus iria trazer, ou vai trazer, ou traz revelações tão profundas, soluções de problemas tão grandes, que às vezes num momento com Deus aquela resposta vem. Então eu sei que não é diferente no culto, mas eu quero pedir sua atenção. Eu vou ser breve nessa palavra. Então nesse momento, toca no seu irmão e fala assim: não me incomode. Meus ouvidos é todo para a palavra agora. Amém. Então essa história conta a história de uma família. Uma família que está morando em um lugar. Esse lugar não é qualquer lugar. Esse lugar é Belém. Quem nasceu em Belém? Jesus. A palavra Belém significa casa do pão, casa do alimento, da provisão. Eles moravam na casa do pão. Mas naquele tempo, como nos nossos dias, os servos de Deus, o povo de Deus, estava dispersos. Eles estavam distantes da palavra. Eles estavam se distraindo com coisas que os distanciavam de Deus. Esse livro ele é colocado na ordem ali, logo após o livro de Juízes.
E na última frase do livro de Juízes diz que naquele tempo o povo estava assim com uma liderança forte. E aí o povo fazia segundo eles achavam que deviam fazer. Porque não havia uma liderança forte. Deus quer te levantar como uma liderança, um líder forte. Deus quer te levantar como uma voz profética. Você diz sim para o Senhor? Sim. Senhor, pode me usar. Eu vou ser voz profética. O que Eclesiástico fala no Provérbios que aonde não há direção, o povo se perde. O povo dispersa. Uma casa que não tem liderança, o bebê que acaba de nascer dirige. Uma casa que não tem direção, todos se perdem. Uma célula que não tem um líder firme, o povo dispersa. Uma família, uma cidade, um país. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje, nacionalmente? É um problema onde? Na liderança. Você compreende o valor de ser um líder? O valor de ser alguém a quem Deus instrui para que você leve a outros. É o valor de ser um canal de Deus para outras vidas. Nesse tempo, diz que o povo estava sem liderança. Cada um fazia segundo achava no seu coração. Vocês sabem o que vai acontecer numa igreja e cada um faz o que quer? Numa casa? Numa empresa? O que vai acontecer? Vai se perder. É reino dividido. Cada um puxa para um lado. Em todos os lugares, Deus valoriza e estabelece liderança. Estava o povo em desobediência. Quando o povo de Deus desobedece, o que é a desobediência? Eu sei o que é para fazer, mas eu escolho não fazer. Eu sei o que é certo, mas eu escolho fazer a minha vontade. Isso se chama desobediência. O povo estava assim, fazendo o que eu queria. Não tinha um rei firme, não tinha uma liderança que corrigia, que orientava. Então o povo fazia o que queria. Deus, toda vez que o povo saía da vontade de Deus, e Deus tinha um propósito com Israel. Qual era o propósito de Deus? Levantar aquela nação de Israel. Que aquela nação de Israel não tinha a missão de ganhar ninguém, não tinha a missão de evangelizar. Aquela nação tinha a missão de ser uma referência na terra. A terra toda, cada povo adorava algo. Um adorava, como ainda tem hoje, né? Tem gente que adora a árvore, né? Dá um abraço na árvore que é para ficar com a energia. Receba energia. Ai, não tem isso hoje? Naquele tempo também já tinha. Adora a lua, né? A lua que é meu Deus. Só corta o cabelo se for na lua crescente, né? Só faço isso a lua. Naquele tempo as pessoas também deusavam as coisas. E Deus disse assim: eu preciso encontrar um homem, alguém a quem as pessoas vão ver a diferença do que é uma pessoa que tem Deus. E ele procurou em toda a terra. E ele encontrou um homem. Como se chama esse homem? Antes de Abimeleque, Abraão. Antes de Abraão, o povo estava todo sem saber o que era certo e errado. Abraão vem, faz uma aliança com Deus, e Deus diz para ele: eu quero te colocar no padrão do reino de Deus, e você será um modelo. Você vai ser uma bênção. Eu te abençoarei e tu vai ser uma bênção. Esse é o mesmo propósito de Deus para a sua vida. Deus determinou te abençoar e fazer você uma bênção.
E Deus fez isso com Abraão. Abraão então se tornou agora um modelo do que é alguém que serve a Deus. E Abraão, a descendência de Abraão deveria ter um padrão. Aprender o princípio do dízimo, aprender o princípio da aliança. A partir de Abraão, todos os meninos que nasciam eram necessário fazer como chama? A circuncisão, que era um corte, um pequeno corte no órgão da criança, e ali era a marca de que aquela pessoa fez uma aliança com Deus, que aquela família é uma família de aliança. Então, em todo o tempo, Deus manteve esse povo como modelo. Mas só que o povo, muitas das vezes, desobedecia. Deus descia com correção, porque Deus os abençoava, Deus lhe dava tudo que eles necessitavam, mas eles tinham que ter um modelo de vida. Não podia casar com pessoas de outra religião, de outras nações. Não podiam comer certo tipo de comida. Não podiam adorar nenhuma forma de Deus nenhum. Havia uma regra. Por quê? Porque era o diferencial. Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem que haver uma diferença. E Deus diz assim: eu quero que você seja esse modelo. Quando alguém olhar para você, vai saber, esse aí é de Deus. Essa pessoa é de Jeová, é de Yahvé. Essa pessoa, ela fala diferente, ela se veste diferente, ela tem princípios morais, ela tem bons hábitos. Essa pessoa é do Senhor. E o povo se afastou desses costumes. Sabe o que eles fizeram? Casaram com gente de outra religião, casaram com gente de outras nações. Então Deus desceu com o conserto. E aí o povo começou a padecer fome e necessidade. Abimeleque e sua esposa falaram assim: vamos embora daqui, porque está havendo seca, está faltando alimento. Vamos embora daqui. E eles decidiram ir morar em um lugar fora da terra prometida do Senhor. Eles resolveram morar em Moabe. Só que Deus havia dito que não era para casar seus filhos com gente de outra terra. O que aconteceu? Abimeleque e Noemi foram embora. Morar onde? Aonde? Em Moabe. Lá, o que aconteceu? Os filhos dele casaram com duas moabitas. Como se chama o nome delas? Orfa e Ruth. Tem coisa que a gente faz e a gente pensa que olha, Senhor, é um escape, é porque a coisa está difícil. Eu vou, sabe, aceitar esse negocinho errado só por enquanto, porque o Senhor sabe da minha necessidade. Sabe, Senhor, eu sei que não está certo eu ficar fazendo isso, mas, Senhor, é só agora, é enquanto melhora. Abimeleque e Noemi, eles eram servos do Senhor, eles sabiam o que é certo e o que é errado. Precisa alguém ficar dizendo para você que você está errado? Você já sabe. Quando você erra, você não já sabe? Abimeleque sabia que ele não podia sair sem a direção de Deus. E a palavra que eu digo para você agora, e eu quero que você diga para o seu irmão: não saia do lugar onde você está sem a direção de Deus. Ele estava na terra do pão. Aí, porque a coisa ficou um pouco difícil, eles foram para uma terra estrangeira, sem a direção de Deus. Em nenhum momento o livro de Ruth fala que eles buscaram a direção de Deus. Será que vale a pena você arriscar a tua obediência ao Senhor por querer
motivação, a intenção fosse até boa. A intenção deles não era boa. Era escape para a família. Era a solução para aquele momento. Mas todo escape, o que a gente faz, sem a direção de Deus, podemos estar caminhando para a morte. Então o que aconteceu com essa família? Primeiro morreu Ebimeleque. Ebimeleque morreu, ok, ainda ficou 2 filhos. Mas eles casam. E o que acontece? Eles também morrem. Então Noemi, que saiu da sua terra, atenção mulheres, onde é que estão as mulheres dessa igreja? A mulher, ela tem um papel fundamental na sua família. Ela precisa trazer equilíbrio no seu lar. Noemi sabia da palavra. Noemi temia a Deus. Mas Noemi não quis questionar o marido. Ela não quis se opor. Sabia que estava fazendo algo que não estava sob a direção do Senhor, mas resolveu ir. Ela resolveu, não sabe quando você fala, não vou questionar não. Eu estou vendo que vai quebrar a cara, mas não vou falar nada não, para não aborrecer. Eu estou vendo que o negócio vai dar ruim. Vai dar ruim, que nem eu disse os meninos. Mas não vou falar nada não, sabe? Eu vou deixar para ver se aprende. Se Noemi pensou nisso, quem mais perdeu? Ela foi com o marido, ela foi com 2 filhos, e ela agora não tem marido. Ela foi atrás do pão, agora ela não tem marido. O que mais que ela não tem? Filhos e nem pão, porque o suprimento dela acabou, né? A garantia de alimento dela acabou. Precisa chegar a esse ponto. Quais são os passos que você precisa consertar? Sabe, Deus, Ele diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele também diz que o julgamento dele com aquele que conhece é mais rigoroso do que com aquele que não conhece. Eu sou conhecedora da palavra, você é. Você está andando por um caminho que talvez seja boa intenção, boa motivação, mas você sabe que está errado. Não tem a bênção de Deus, mas você pensa, Deus, deixa eu pecar só esse pouquinho, porque agora, sabe, está ruim, mas quando melhorar, eu acerto tudo de novo. E se não der tempo? Se Ebimeleque pensou isso, se Noemi pensou isso, às vezes Deus começa a apertar, Deus começa a fechar a torneira para ver se a gente vai para o conserto. Mas o que muitas das vezes a gente faz? Ah, não, vou morar na casa da sogra, vou arrumar um lugar para, sabe, por enquanto. Ah, eu vou arrumar uma saída provisória. Mas Deus está direcionando para isso? Essa é uma direção de Deus? Porque talvez o que Deus quer, o que Deus queria daquele povo? Eles tinham se desviado, eles tinham se afastado. O que Deus queria deles? Que eles obedecessem, que eles voltassem a ser um referencial, um modelo para as outras nações, para que eles crescem em Deus Todo-Poderoso. Mas eles já não tinham a semelhança de Deus. Agora eles estavam praticando as mesmas coisas que o restante das nações estavam praticando. E Deus começou a apertar para que eles se arrependessem. Mas o que Noemi e Ebimeleque fez não foi isso. Eles procuraram outra distração. Sabe quando você está atribulado aquela noite, aquele dia que você não dormiu, você fala,
Vou beber uma cervejinha que é para refrescar a cabeça. Resolve. Senão eu vou ver um filme. Houve um dia isso na minha vida. Sabe, você fala, eu estou inquieta, acho que eu estou enfadada, vou pegar um filme para assistir. Aí lá no meio do filme alguém fala. E você fala, Deus, o Senhor está me chamando para o secreto e eu estou querendo me distrair. A aflição é do Espírito. Porque a Bíblia fala que o Espírito, ele clama, ele geme, ele clama a Deus por nós. E de repente a gente começa a sentir aquele mal-estar. Aí você pensa, vou dar uma saidinha, vou no shopping, vou comprar umas coisas, que aí passa rapidinho uma agonia, né? Outros não, cada um vai para o escape. Um vai jogar, tem gente que vai jogar, vou jogar, porque indo jogar eu esqueço dos problemas. Tem outros que têm outras opções mais perigosas. Mas o fato é que se eu der um passo, se é a direção de Deus, pode ser que não dê tempo de voltar. Mas eu tenho uma boa notícia. É tempo de recomeço. Vamos declarar isso? É tempo de recomeço. O bom dessa mensagem é que Noemi, ela com a sua alma amargurada, ela disse, eu vou voltar. Eu vou voltar de onde eu não deveria ter saído. Às vezes a gente está resistindo ao Espírito. O Espírito está espremendo a gente por posição e a gente, não, vou por aqui. Não quero ouvir esse negócio de agora, não. Eu acho que não é assim, não. Eu acho que não tem nada a ver. Nós dizemos para nós mesmos, com a intenção de sair daquele momento de aflição. Mas Noemi usou todos esses artifícios, não solucionou. E ela disse, vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra. E ela chega para suas duas noras. Como são o nome delas? Ela convida as duas noras para voltar. Eu não sei a que altura da estrada elas estavam, mas o texto deixa claro que elas já tinham saído. Quando Noemi dá um estalo assim e fala assim, e aí, o que eu estou fazendo? Eu estou levando essas duas mulheres que podem estar tendo expectativa de que eu possa fazer alguma coisa por elas. Eu vou continuar errando. Então ela diz, meninas, vamos ter uma conversa aqui. Quanta coisa a gente poupa com uma conversa. Quantas coisas você não estaria passando se tivesse aquela conversa. Aquela conversa é esclarecedora. Mas sabe o que acontece? A gente faz? A gente deixa o saco encher. Aí quando enche, você vai para um conflito. Então, em vez de resolver um problema, nós criamos mais um. Mas Noemi falou, epa, eu estou indo por um caminho, continuo o caminho errado. Estou andando do mesmo jeito errado. Vem cá, meninas, olha só, sou a coroa, não posso dar outro marido para vocês. Ainda que eu dissesse assim, eu gosto muito de vocês, eu quero ajudar, mas vocês iam esperar eu casar, ter filho. Então, se vocês querem de mim é marido, eu já estou dizendo, não tenho marido para vocês. Quanto que às vezes é difícil a gente ter uma conversa dessa, né? E a gente fica, eu sei que essa pessoa está pensando de mim, mas meu Deus, eu vou deixar ela, não quero decepcionar ela. Eu sei que eu não vou dar o que ela espera. Porque as pessoas fazem expectativa a nosso respeito. As pessoas que estão do nosso lado, ela tem as próprias expectativas dela. E a gente às vezes não quer decepcionar a pessoa. Aí fica cozinhando igual a Maria. Igual aquela pessoa que não quer magoar, mas o namoro
vou falar não, coitado ou coitada, vai sofrer tanto. Então você fica enganando a si e o outro, para não ter uma conversa esclarecedora. E eu quero te perguntar, quando você vai acertar essas conversas que estão enchendo as tuas emoções, estão enchendo o teu espírito, está te tirando do prumo por causa do acerto que você tem que fazer? Pode ser que nessa conversa você perca essas pessoas, mas você ganhará a tua paz. Noemi foi para uma conversa decisiva e ela foi clara e transparente. Eu não tenho o que vocês querem, não quero enganar vocês com falsas ilusões, não tenho marido para vocês. Volte para sua casa, volte para sua família, para os seus deuses. Porque uma vez que vieram com Noemi, agora elas também ouviam a palavra do Senhor. E Orfa sentiu muito, mas ela disse: você está certa, você não tem o que eu espero, eu vou voltar. Mas houve outra resposta de Ruth. Qual foi a resposta de Ruth? O versículo seguinte que nós lemos: versículo 16. Disse Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, aonde quer que pousares a noite, o teu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus te dê discípulos dessa maneira. Profetiza para mim também. Eu recebo. Que Deus nos dê pessoas que diz, mesmo que você não tenha nada para me dar, mas eu vejo Deus na tua vida. Eu quero Deus que você tem. Eu quero dessa unção que Deus te deu. Ruth, ela enxergou além daquilo que era uma visão natural. Sabe quando alguém chega perto de você e fala assim: você pode fazer isso por mim? Não posso. Você pode me dar aquilo? Não tenho. Ah, tá bom então, tchau. Então aquela pessoa que ela chega perto de você e no dia que você diz não, ela fala: acabou nossa amizade. É órfã. A nora órfã. Ela só está nessa relação porque ela tem benefícios. Ela só está casada enquanto você está fazendo os gostos. Ela só vai estar com você se você ceder os seus desejos. Mas no dia que você diz: eu não tenho mais isso, tchau. Mas Deus vai colocar a pessoa. Deus coloca a pessoa do teu lado. Pessoa que diz para você: eu gosto do seu caráter, eu quero aprender com você, eu quero te ser aliançada, eu quero ter uma aliança com você, e aonde tu for eu irei. O Deus que tu serve eu também vou servir. Deus olhou aquela visão, aquele chamado. Se Ruth era uma moabita, tinha uma lei de Deus que não era para casar com moabita. Mas aquela moabita, que era uma nação de descendência amaldiçoada, porque eles foram gerados de um incesto, de uma relação entre um pai e filha. Era uma nação debaixo da ira de Deus. Mas aquela mulher encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Quero dizer para você: não importa as raízes que você tem,
o passado que você tem, ou a sujeira de onde você vem. Se Deus achou graça diante das tuas ações, o teu passado, ó, ficou para trás. Vamos declarar: o meu passado ficou para trás. Aquela mulher, ela era mais indigna, porque ela era de um povo o qual o Senhor disse: não quero que esse povo vá no meu templo, não quero que eles entrem na igreja. Tu vê a medida. Mas a mulher, quando ela se converte ao chamado de Deus na vida da sua sogra, ela disse assim: porque qual era a situação? Noemi não tinha, naquele tempo não tinha INSS, né? Nem Bolsa Família. Noemi não tinha mais amparo. Mas Noemi voltou para de onde ela não tinha saído, para o lugar da obediência. E naquele momento, o Senhor usa a vida de Ruth. Ruth diz para ela: eu serei tua provisão. Eu vou trabalhar com a força do meu braço, ó, mas fogo tu não vai passar, porque você é a bênção de Deus na minha vida. Pensa como, a mulher tem mais nada. Qual era a bênção que ela estava vendo nela? O que vocês acham? A fidelidade dela. A fidelidade de Noemi com Deus. O que Noemi falou de Deus para aquela menina? A filha de Noemi com Deus. E olha que ela era uma mulher o quê? Arrasada naquele momento. Quando você tem uma aliança com o Senhor, mesmo nos teus dias de deserto, ainda a glória de Deus repousa sobre ti. Glória a Deus. Ninguém pode apagar o teu brilho. Glória a Deus. Sabe aquele dia que tu tá um carro e alguém fala: ah, quando você fala, Deus fala comigo. Ai meu Deus, só pela graça. Sabe aquele dia que você, tudo que você queria era não conversar com ninguém? Aí o telefone toca: você pode fazer oração por mim? Você vai não ter problema nenhum. A Noemi estava um caco de mulher. Ela dava assim, ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Mas o brilho do Senhor ainda repousava sobre ela. E agora aquela mulher Ruth, Deus jamais vai deixar de recompensar uma atitude de fé que você toma. Aquela mulher viúva, moabita, sem valor moral nenhum diante do povo lá da terra de Noemi. Aquela mulher casa nada menos, nada mais do que um dos caras mais ricos da cidade. Mas a maior bênção não é ser casada com um cara rico. A maior bênção é que ela gerou um homem chamado pai de Davi, Jessé. Não, pai de Jessé. Sumiu agora o nome. Obed, isso, viu? O povo aqui estuda a Bíblia, viu? Aleluia, obrigado. Ela gerou Obed. Obed é avô de Davi. Quem é Davi? Rei. Mas não é só rei. Jesus nasceu da descendência de Davi. Então aquela mulher que não era nada, não tinha valor, era viúva, pobre, a mulher se torna rica, a mulher se torna influente na cidade, e a mulher ainda entra na linhagem do Messias. Quer menos? Quer mais que isso? Quantas bênçãos estão reservadas na sua obediência? É tempo de recomeço. Você pode ter errado até aqui, mas você pode parar agora e recomeçar. Sabe qual é a mensagem do diabo pra gente? Tem mais jeito não, tu já pecou demais. Deus não te quer mais não. Na igreja ninguém vai acreditar mais em você. Ninguém acredita em você. Deus não te quer mais.
tinha chegado, que se pode dizer, ao fundo do poço. Mas ela recobrou a esperança e ela voltou para o caminho. É tempo de recomeço. Não importa quantos quilômetros para trás você andou, muda os passos e vai para frente. Porque tudo que o diabo roubou de você, na sua desobediência, Deus está trazendo sobre a tua vida, na sua obediência. Noemi, que nada mais era, pobrinha, viúva, sem filhos, agora ela ganha um neto, ganha uma filha, ganha um homem bom como seu genro, porque a Ruth se tornou a filha. E ela agora tem um dos homens justos, ele era um dos juízes naquela cidade. O que Deus vai fazer na sua vida quando você acertar tudo que tem que acertar e voltar para a obediência? Qual é a lição que a gente aprende aqui para fechar? Você pode ler essa história, que ela é linda, né? É bem pequenininha, é o livro de Ruth. São 4 capítulos. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Diga comigo. Primeiro, não saia sem direção. Quando Jonas deixou de obedecer ao Senhor, padeceu ele e todo o barco onde ele estava. Quando a pessoa está em desobediência, ela paga o preço e a família também. Quando a pessoa sai da posição, ela traz dano e perda para todos que estão ao seu redor. A desobediência de Ruth, de Noemi e de Abimeleque trouxeram morte e perda. Vamos fazer uma confusão? Eu sou o influenciador de bênçãos. Não trago maldição, mas trago obediência. Amém? Nós não vamos levar desobediência para nossa casa. Nós vamos trazer obediência. Segunda lição: não descobriu que você errou a direção. Não se demore no lugar da desobediência. Quanto mais tempo você ficar lá, mais você vai ter perda. Segunda lição: não se demore no lugar da desobediência. Vamos declarar? Não se demore no lugar da desobediência. Terceira lição: reconheça a graça do Senhor em todo o tempo. Reconhecer que o Senhor, Ele é o mesmo. O seu amor não muda. E no momento que eu voltar, às vezes, né, eu já vivi momento em que eu já, sabe quando você erra, tem uma atitude errada, faz uma coisa que não deveria fazer, aí você pede perdão uma vez, você fala: meu Deus, errei tanto, peço de novo, peço de novo. A gente, às vezes, a gente se condena mais do que o próprio Deus nos condena. O juízo de Deus não é como o nosso. Pode ser que o nosso juízo seja mais rigoroso que o próprio juízo de Deus. Se você se arrependeu, entendeu, receba perdão. Acabou o assunto. Mas sabe quando você quer ficar: não, mas eu errei, sabe, mas eu desobedeci, e fica batendo naquela tecla? Quando meu pastor contou uma história, que ele disse que um homem, ele teve um problema, um líder na igreja, ele teve um problema com uma pessoa, e foi feia a coisa. E aí ele se arrependeu diante de Deus.
pediu perdão à pessoa, mas sabe, ele não conseguia aceitar ele ser um homem de Deus, ter um homem da palavra, e ele tem cometido um grave erro daquele. E ele, vez por outra, ele dizia: Senhor, como pode? Eu sou conhecedor da sua palavra. Senhor, a tua graça me salvou, mudou a minha vida, mudou a minha chance. Como pode eu ter pecado daquele jeito? Senhor, me perdoa. E pedia perdão, e pedia perdão, e pedia perdão. Um dia o Senhor morreu. E aí ele chega diante do Senhor. Isso é uma história, tá? Qualquer coincidência pode receber. Ele chega diante do Senhor e já foi logo se jogando: Senhor, me perdoa, Senhor. E o Senhor pergunta: pelo quê? Aquele dia, sabe, que eu perdi a cabeça, eu fiz o que não devia, Senhor, eu conhecia a tua palavra, a tua graça, as tuas bênçãos sobre mim. E Deus falou: qual? Aquele dia, sabe, com aquele... no dia que você pediu perdão, eu esqueci. Já nem me lembro mais. Então, às vezes, Deus, ele já te perdoou, mas você não se perdoa. Sabe quando você comete um erro que você não quer? A gente que conhece a palavra não quer errar. Não é verdade? Não quer mais errar. Eu só estou na casa do Senhor, eu quero acertar. Mas você virou anjo porque você agora se converteu? Tem quantos anjos aqui? Então, se você não é anjo, possivelmente você vai ter que cometer erro. Mas o que fazer quando eu descobrir que eu errei? Se confessares teu pecado,